Olá pessoal, vamos dar início a mais um episódio do nosso Ozoncast, o podcast da Filozon. Estamos diretamente do CIOSP 2023 e agora eu vou apresentar para vocês mais uma convidada super especial, doutora Magda Siqueira, que trabalha com ozonioterapia, tem uma ampla experiência com ozonioterapia, ela que é especialista em dentística, em endodontia, né? Ela inclusive que me deu o meu curso de habilitação, né, doutora Magda? Então muitas coisas eu aprendi com ela e hoje ela vai falar um pouquinho mais pra gente sobre o tratamento, né, do ozônio na dentística, aplicado especificamente à dentística, que tem muitas pessoas que têm dúvida. Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Fique à vontade para compartilhar um pouco com a gente da sua experiência e da sua prática. Gratidão, doutora Vitória. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês sobre esse tema tão interessante, que é o uso do ozônio, então a ozonioterapia, voltada às práticas do cirurgião dentista, e em especial quando o cirurgião dentista precisa fazer uma restauração dental. Ou até mesmo, como será que nós podemos atuar com a ozonioterapia na cárie, doutora Vitória? Então, agradecer a presença mais uma vez e parabéns por todo esse seu trabalho, o trabalho da empresa Filozon. Agradecer a Letícia, em especial, por essa oportunidade. Ok. Então, Magda, conta um pouquinho da tua história com o ozônio, quando que você conheceu, quanto tempo você trabalha na tua clínica. Olha só que interessante. Eu conheci a ozonioterapia em 2013, num tratamento que eu utilizei para um câncer de mama. Sim, colegas. Eu tive um câncer de mama, hoje estou curada e dentre as práticas integrativas eu fiz o uso da ozonioterapia. Mas para quê? Para ajudar no meu restabelecimento, na minha saúde. Haja visto que uma das formas de utilizar o ozônio é estímulo de sistema imune, estímulo reparatório. Então eu conheci todo esse universo da ozonioterapia na medicina e passei a conhecer toda a nossa equipe, o professor Sérgio Brusadelli, o professor Francisco Campos e o professor Carlos Nogales, e tive o convite de participar desse grupo e fazer pesquisas e atuar na área de ozonioterapia na odontologia. Perfeito. E na dentística, Magda, qual o grande benefício do ozônio? Olha que interessante, doutora Vitória, colegas. Na odontologia, nós temos a doença de maior prevalência no mundo, que é a cárie. Sim, a cárie hoje ela é a doença que afeta em torno de 45% da população mundial. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde atualizados em 2022. Então está valendo agora em 2023. Então é a doença mais prevalente mundialmente falando. Com isso, se pensarmos como a cárie ela é formada, sendo uma doença multifatorial, então com isso a importância de nós observarmos isso. Metade da população hoje tem uma doença e essa doença é cárie e doenças associadas à cavidade oral. E isso traz implicações. Por quê? Porque isso pode trazer, por exemplo, dor, pode trazer um desconforto, uma desfiguração e até mesmo a própria Organização Mundial de Saúde revela a morte do indivíduo. Haja visto que afetando os tecidos profundos do dente, como a polpa, pode causar um abscesso, e esse abscesso disseminar-se para todo o corpo e com isso termos essa comorbidade. Então, com isso, lembrando que a cárie ela é esse fator multifatorial e dinâmico de uma desmineralização e remineralização. Também importante salientar que essas pesquisas de ozonioterapia com cárie e na utilização com restaurações, nosso grande mestre é o professor Edward Lynch. E sobre literatura, sim, temos embasamento científico, temos literatura. Então ele fala, junto com outro autor que é o Holmes, que a ozonioterapia ela é uma das terapias mais seguras no mundo, desde que utilizada de forma apropriada. Então, usar o ozônio na concentração correta, então ele vai ter uma ação indireta e ele é dose dependente. Ele vai na ação direta eliminar principalmente a maioria dos germes e nessa ação direta nós vamos atuar em cárie e em doença periodontal e também na liberação desses radicais liberados pelo oxigênio. Então, como que é importante?
A cárie, ela é uma doença biofilme dependente, ou seja, bactérias que estão na boca se agrupam quando, pelo tempo, pela condição socioeconômica, pela saúde geral do paciente e pelo fato dele não conseguir desagregar esse biofilme, limpar o biofilme, ele vai atacar tecidos e principalmente o esmalte. Eu trouxe um caso clínico aqui, então uma cárie principalmente com o paciente relatando dor no último dente, que é o segundo molar inferior do lado esquerdo, e nós temos a cárie na dentina e a cárie no esmalte. Então, como que o ozônio pode ser utilizado? O que será que o ozônio vai fazer? Só o ozônio é suficiente? Isso é uma pergunta muito recorrente, doutora Vitória, que me perguntam. Então, vamos entender o mecanismo de ação do ozônio. Lembrando que esse esmalte e essa dentina, eles são formados na fase embriológica e que na embriologia nós temos a dentina primária. Depois, durante toda a vida do indivíduo, a dentina secundária. E se essa dentina teve alguma ação, principalmente, por exemplo, pela ação de cáries, de ácido, das bactérias acidogênicas, ela pode ser uma dentina reacional ou reparadora. Isso porque vai ter implicação de como o ozônio vai ser utilizado. Então, olha só, aqui uma dentina que ela está reacional, mas já um esmalte que foi atacado. Doutora Vitória, nós cirurgiões dentistas sabemos que o pH da saliva é em média 7. Porém, um pH em torno de 5,5, ele já é o suficiente para causar uma desmineralização primeiro do esmalte. A dentina é o pH de 5,5 ou 6. Então, 4,5, 5, esmalte. Essa bactéria ela vai atacar o esmalte. E 5,5 a dentina. Então, como que o ozônio será atuado? O ozônio aplicado, principalmente agora com o lançamento da Filozon aqui nesse congresso, do novo gerador de ozônio odontológico, que é uma vitória para nós cirurgiões dentistas, através de uma campânula, esse equipamento faz um vácuo e quando ele é dispendido na fase inicial da cárie, trabalhos de Holmes e de Lynch, eles demonstram que tem a eliminação dessa bactéria, desse grupo de bactérias, principalmente as bactérias acidogênicas. Então, eliminando a bactéria que produz o ácido, nós podemos reverter a cárie. Nós podemos reverter a carne. Tudo depende desta fase e do quanto que os tecidos interiores, como dentinas, já foram atuados. Então, nesse caso clínico, o paciente com dor, já com dano tanto em esmalte quanto em dentina. Se esse paciente tivesse tido a oportunidade de, através também de uma moldeira, doutora Vitória e colegas, que esse equipamento novo que a Filozon lançou também dá essa possibilidade de fazer uma esterilização bucal uma descontaminação bucal. São várias aplicações que o paciente faz no consultório por um determinado período de tempo, com a possibilidade de eliminar o biofilme, já que a cárie é biofilme dependente, e com isso fazer o controle desta doença mundialmente conhecida e acometida. Perfeito. Uma outra ação também, já que nós utilizamos o gás, a água e o óleo com ozônio, sempre perguntam. Então o gás ele vai fazer essa atuação superficial, descontaminando. Mas olha só, os trabalhos eles demonstram também que a água com ozônio ela é extremamente efetiva para a limpeza dos túbulos dentinários. Por quê? Promovendo a limpeza desses túbulos dentinários, nós estaremos fazendo uma ação direta nas células abaixo da dentina, que são os odontoblastos, descontaminando essa dentina e dando a oportunidade para o odontoblasto secretar dentina secundária e aí terciária reparadora e com isso trazendo a efetividade da utilização do ozônio. E, doutora Vitória, as pessoas sempre me perguntam como tratar hipersensibilidade dentinária. Sim, era um dos questionamentos, inclusive. Exatamente, aquela coisa que incomoda, algumas pessoas dizem que dói no pé do dente, né? Como se diz, o paciente chega pra gente. Então, sempre lembrando da etiologia. Como que se chega a essa hipersensibilidade? Pela desmineralização pela baixa do pH.
Lembrando que o pH ele vai atuar na reação da hidroxiapatita, formando ácido fosfórico. Nós, cirurgião dentista, utilizamos muito ácido fosfórico para fazer um gravamento do esmalte dentina para fazer a adesão. Então, isso é um processo que acomete o tempo todo a nossa cavidade oral, onde a saliva tem uma capacidade tampão. Então, imagina se nós pudéssemos também, através de uma moldeira, além do gás, limpar essa boca, descontaminar a boca com a água com ozônio. Então, esse trabalho, ele mostra, de Nagayashi, que a água com ozônio ela tem essa capacidade de descontaminar túbulos dentinários. Então, aqui eu faço a sugestão que nós, cirurgiões dentistas, utilizemos a água ozonizada preparada pela coluna, em especial, tem a temperatura, o tipo de água, a água bidestilada de preferência ou a água destilada num tempo determinado e podemos fazer a remoção do tecido cariado com pontas ultrassônicas, por exemplo, causando essa efetividade na descontaminação. A água ozonizada a gente utiliza muito na clínica, né, Magda? A gente usa desde a profilaxia, agora nos tratamentos restauradores, na endodontia também, vamos comentar em outro podcast. Então, a gente utiliza a água ozonizada e quando a gente agita essa água com ultrassom, a gente potencializa ainda mais a atividade antimicrobiana da água ozonizada. Né? Então, é bem legal essa associação de técnicas também, né, para a gente ter um melhor resultado. Sim, e doutora Vitória, a água com ozônio utilizada na descontaminação das linhas de água das cadeiras odontológicas, colegas. Né, Magda? O professor Sérgio Brusadelli, da Universidade de Brasília, tem trabalhos muito efetivos mostrando que nós podemos diminuir o número de bactérias que tem nessas linhas de águas, que inclusive podem acometer pacientes, até mesmo com uma pneumonia, com a legionela, que é uma bactéria que coloniza esses túbulos. Então, realmente, eu acredito que um dos futuros, né, ou o futuro da odontologia é aliar a água com ozônio na descontaminação. Então, seguindo, vejam o aspecto da remoção do esmalte feito. Esse caso eu fiz especialmente só com pontas diamantadas. Aqui eu sugiro a utilização das pontas diamantadas do equipamento da Helsi, do meu colega, que é bem efetivo sobre isso, o professor Alexandre Capelli, porque é odontologia minimamente invasiva, inclusive até indolor. Porque você vai muito sutilmente e removemos então esse esmalte acometido e observem o amarelado da dentina, que é uma dentina reacional. Neste momento utilizamos novamente o gás. Então, com o gerador de ozônio, aplicamos o gás numa alta concentração para descontaminar essa dentina afetada e infectada. Continuando, então, observem agora a dentina reacional, então uma dentina terciária reacional. Isto dói. Aqui, o cirurgião dentista deve tomar muito cuidado, porque se ele não remover completamente essas bactérias, ele pode ter uma apresentação, o paciente se queixa muito, de uma hipersensibilidade pós-operatória, que ela pode acontecer por contaminação e falha da camada híbrida. Então, preparar o dente com o ozônio para fazer essa descontaminação. Lembrando que nós podemos sim utilizar também a clorexidina, mas observem, colegas, o professor Weber Risse, da Universidade da Unesp de Araraquara, recentemente fiz um curso com ele e ele nos lembrou. Porque a clorexidina ela pode reagir com cálcio. E aqui a intenção é deixar cálcio livre, porque o cálcio livre ele vai reagir na remineralização e na fomentação da camada híbrida. E com isso o ozônio ele vem a favorecer, porque desinfectando esses túbulos o cálcio fica livre, podendo aumentar essa efetividade. Então, mais uma vez, eu cito aqui os tipos de dentina, uma dentina reacional, trabalhos do professor Alberto Consolaro, da USP de Bauru, aonde mostra-se como que, uma vez desinfectada, esta dentina proporciona a reação dos odontoblastos, formando essa camada terciária e de proteção. Aqui, nós temos, então, a utilização do gás ozônio. Uma pergunta, doutora Vitória, que sempre me faz, mas o ozônio não é tóxico? Como que nós podemos colocar um gás dentro da cavidade oral?
Quem não tem esse equipamento, que ele já faz um vácuo automaticamente, trazendo segurança ao procedimento, deve utilizar um aspirador. O aspirador que nós utilizamos ali do lado. E com pontas especiais fazer esta aplicação. Lembrando que o gás ozônio oxida também o isolamento absoluto. Não tem nem como dizer que todo esse processo deve ser utilizado o isolamento absoluto para fazer esse controle do campo. Então, com isso, tem uma dica que é usar aquele produto que nós usamos para barreira gengival em volta do dente. Ou, se acontecer de furar o isolamento, imediatamente troca esse lençol. Então, aqui, a facilidade de utilização desse equipamento, que também, segundo o Lint, o que o ozônio vai fazer? Ele vai reagir, então, com as bactérias e, com isso, fazer essa descontaminação e deixando, então, essa dentina, esse esmalte ávidos a receber a camada híbrida. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar a equipe, né, da Filozon pelo desenvolvimento desse novo equipamento e que muito vai nos ajudar em todas as nossas práticas. Lembrando, né, Magda, que o pessoal que for trabalhar, o dentista que for trabalhar com ozônio, tem que sempre pensar que o sugador é o nosso aliado ali no momento. Sim. Né? Por mais que esse equipamento ele faça o vácuo, muitas vezes a campânula ela não fica perfeitamente ajustada no dente, porque nós temos, né, dentes com anatomias diferentes. Então, a gente sempre utiliza o sugador para evitar justamente dele escapar, rasgar o isolamento ou de alguma forma, né, gerar seja inalado pelo paciente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E com o sugador ali que a gente tem na cadeira odontológica, isso já nos resolve o nosso problema e a gente trabalha com muita segurança. Com muita segurança, doutora Vitória. E lembrando, né, nós temos aqui um trabalho que mostra a efetividade da capacidade que o ozônio proporciona para remineralizar o tecido. Então, o ozônio é um agente que vai induzir a uma reação. E sempre pensar que sai um elemento, entra outro. Então, desmineralização, remineralização. Isso seria, vamos assim dizer, a cura da cárie. Uhum. Então, a utilização, esse trabalho ele mostra, né, a utilização do gás ozônio fazendo essa remineralização. E a partir da utilização, então, do gás ozônio, nós podemos fazer, vou só voltar aqui, olha lá, a campânula, e aqui tem um aspirador do lado. Perfeito. Ok? Então, é esse o efeito que nós entendemos de fazer para remineralização em cáries. E existe um estudo também feito na Inglaterra, onde eles utilizaram em vários pacientes o ozônio, descontaminando, fizeram a atividade com a educação alimentar, uso de cremes dentais com remineralizantes, assim como também com flúor, e tiveram a diminuição e até a interrupção desses agentes cariogênicos. Seguindo, então, após a utilização do gás ozônio, nós vamos fazer a técnica convencional. De que forma? Utilizando, então, do ataque ácido, que é o ácido fosfórico, a 37%, utilizando aqui, nesse caso, primariamente em esmalte, depois fazendo um esfregaço em dentina, no tempo determinado. Em seguida, lavar abundantemente o ácido para que ele possa ser neutralizado, tá certo? Lavar abundantemente. Então, lembrando, quando que eu utilizo o ozônio? Antes dessa fase, antes de iniciar a camada híbrida. E em seguida, fazermos a hibridização. E aí vai depender, doutora Vitória e colegas, do tipo de dentina reacional. Se for uma dentina muito esclerosada, ela já vai estar obliterada, então, profundamente, usar ou os adesivos de passo único, que tem na sua composição o 10-MDP, ou utilizarmos o padrão ouro, né, que são a utilização do primer e do bond. Aqui, em especial, o OptiBond FL da Care. Lembrando que a intenção aqui é a formação da camada híbrida, que vai unir essa restauração ao dente, ok? E tendo já essa dentina descontaminada pelo ozônio. Passando o primer, passando o bond, evaporando esse solvente. E aqui sempre tem uma pergunta. Mas, Magda, o ozônio é um gás derivado do oxigênio. Na verdade, libera oxigênio. Vai ter ação com os adesivos? Não.
Por quê? Porque o ozônio ele tem uma ação imediata, ele reage e ele não tem ação. Aqui eu trouxe também um trabalho demonstrando que não tem ação deletéria nos adesivos. Pelo contrário, limpando mais a cavidade efetivamente. Então, não tem alteração nesse trabalho de força de cisalhamento com a aplicação do ozônio antes da adesão, tá certo? Bom, aqui eu vou falar de uma outra fase, após a utilização da camada híbrida, que são os liners. Como que nós fazemos? Utiliza-se algum forrador, dependendo da profundidade da cavidade. Aqui, no caso, em especial, eu estou usando uma resina Flow. Essa resina Flow, ela vai fazer a união da camada híbrida para a resina de cobertura que eu vou colocar. O importante sempre é fazer um esfregaço, não deixar bolhas e não deixar que essa resina Flow ela toque o ângulo cavo superficial, porque ela é uma resina com menos carga, pouca carga ou às vezes nenhuma carga, e ela não tem resistência às forças oclusais, ok? Em seguida, então, a fotopolimerização, que eu não poderia deixar de citar, por quê? Aqui nós temos um monômero que se transformará em um polímero, então muito importante utilizar um fotopolimerizador de qualidade e que possa realmente ativar a cadeia de ligações covalentes de carbono para ter efetividade. Aplicando aqui uma resina de cobertura, em especial aqui a Herculite Presses, que é uma resina nanohíbrida muito boa para aplicar em dentes posteriores. Uma resina que até ela tem um custo-benefício muito bom, mas é importante, colegas, seguir o protocolo passo a passo, porque muitas das vezes o ozônio ele é um coadjuvante, mas se não fizer a outra parte bem feita também, também não será, vamos assim dizer, não teremos o resultado. Então, eu fortemente indico e a importância de fazer acamar essa resina, principalmente. Aqui a fotopolimerização e o resultado final, com uma resina simples, prática, de uma forma direta para fazer. Um outro ponto muito importante, doutora Vitória e colegas, até para evitar a hipersensibilidade pós-dentinária, é o polimento e acabamento. Não gerar aquecimento, então usar um contraângulo que tenha água, que possa refrigerar, em especial estou usando as pontas de polimento, na verdade são borrachas de polimento da empresa Garrison, que são específicas, é um conjunto, primeiro azul, vermelha, depois essa branca, ou off-white, não sei muito bem, Vitória, a cor dessa daí parece um off-white, né? E por quê? A resina, ela precisa ter esse acabamento final, esse polimento final, ok? Por quê? Olha que interessante, doutora Vitória e colegas, nós estamos falando que o ozônio vai descontaminar, mas o bisfenol GMA composto na resina, ele não tem a capacidade antimicrobiana. Então, quanto mais polida essa resina ficar, quanto melhor o polimento, menor a agregação bacteriana, da placa bacteriana, do biofilme, né, na verdade, bacteriano, maior a longevidade, que a pergunta é, o ozônio, ele ajuda na longevidade das restaurações? Sim, ele ajuda, mas depende da técnica que o dentista aplica também. Exato. Então, aqui a sequência, utilizando agora a vermelha e agora essa off-white, promovendo esse acabamento e polimento final. O aspecto final da resina. E lembrando sempre, o cirurgião dentista ele deve aprender o passo a passo, seguir o passo a passo, para que a gente possa ter um resultado final. Mas é muito importante observar como está o metabolismo desse paciente, já que a cárie ela também está ligada à glicação. Como está a dieta desse paciente, talvez fazer um aconselhamento nutricional e principalmente amorosamente pedir para que ele desagregue esse biofilme com fio dental ou escovação. Importante também checar a oclusão, porque se tiver fora a oclusão, também poderemos ter essa hipersensibilidade. Então, o resultado final. E aqui, doutora Vitória, entra a aplicação tópica do ozônio na forma injetável. Podemos também aplicar o ozônio
periapicalmente numa concentração baixa para estímulo da recuperação dessa área, como, por exemplo, o grampo do isolamento, que teve ali uma ação, então pode se aplicar e isso melhora também a dor. Um caso como esse, que até eu demorei para fazer, porque eu fotografei, o paciente queixou-se também de um desconforto na TM. Eu tenho duas coisas a fazer, colegas. Posso aplicar o laser, mas eu também posso aplicar o gás ozônio na TM como uma ação anti-inflamatória e para dar um conforto após esta restauração. E o legal é que a analgesia ela é muito rápida, né? É quase que imediata. É quase que imediata, ele já consegue retomar a movimentação, já alivia a dor ali no local. Sim. E eu acho que um dos pontos mais importantes que você tocou é justamente da importância do profissional também fazer a sua parte. Sim. Né? O ozônio na dentística, na endodontia, né, que a gente vai conversar um pouco mais à frente também, ele tem esse papel de complementar, né? Mas depende de você de fazer a técnica correta, né, de seguir todos os passos e buscar sempre a excelência no tratamento. Sim, eu vou citar novamente o Lynch Holmes, que a ozonioterapia, quando aplicada de forma adequada, ela é uma das melhores terapias no mundo, tanto para a odontologia quanto para a medicina. Então é um prazer estar aqui, eu espero ter correspondido a essa apresentação e convido os colegas a aprofundarem o conhecimento, aumentar o conhecimento e diminuir a lacuna de conhecimento em ozonioterapia e em processos restauradores de uma forma geral, porque realmente nos meus pacientes o relato deles é um relato assim de bem-estar. Quer dizer, quando a gente não tem problema, significa que está tudo bem, doutora Vitória. Então, o que os pacientes relatam? Eles relatam bem-estar, eles ouvem falar do ozônio pela televisão ou por um amigo e falam, olha, você usa esse ozônio, doutora Magda, né? Então, muitas das vezes, eles não sabem muito bem como que isso é utilizado, né? Mas sempre usando com ética e a responsabilidade de nós, cirurgiões dentistas, de entendermos como está esse metabolismo do paciente, e muitas das vezes, doutora Vitória, indicar para um médico para que ele seja analisado e que esse paciente volte nessa homeostase. Perfeito. Magda, muito obrigada pela sua participação. Foi engrandecedor todo o conteúdo que você trouxe, né? Todo o teu conhecimento, as imagens de alta qualidade. Então, nós da Filozon agradecemos, né? Em breve já vai ter também o Medipus Dental ali para utilizar na prática clínica, para trazer cada vez mais conteúdo aqui para os alunos. Então, nós agradecemos pela sua presença e vamos encerrando por aqui mais um episódio do nosso Ozoncast. Nos acompanhem, sigam a doutora Magda, sigam a Filozon também, a Ozoncare, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.